Não falar é falar. Não agir é agir. O silêncio diante do mal é ele próprio um mal. Vamos falar sobre Dietrich Bonhoeffer. Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. No dia 20 de julho de 1944, uma bomba explodiu no quartel-general de Adolf Hitler. Uma tentativa frustrada de assassinar o tirano e colocar um fim na Segunda Guerra Mundial. O atentado ele fazia parte de um golpe de Estado que ficou conhecido como Operação Valquíria. Inclusive existe um filme com este mesmo nome que foi lançado em 2008, você pode conferir. Ocorre que esse atentado ele tinha o aval, tinha uma participação indireta de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, um pastor luterano, um dos grandes líderes da igreja confessante que ofereceu resistência ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bonhoeffer ele sofreu diversas sanções por parte dos nazistas, como a proibição de lecionar, a proibição de ministrar cultos, proibição de publicar textos, por conta de sua postura firme de resistência contra as políticas antissemitas dos nazistas e bem como também das atualizações teológicas que a Igreja do Reich estava fazendo a fim de acomodar o evangelho ao espírito da época, né? Tornar o evangelho compatível, aceitável para os ditames nazistas. Ele também foi então convidado por um de seus cunhados a ingressar, a fazer parte de um grupo de pessoas que estavam orquestrando uma conspiração contra Adolf Hitler, uma resistência contra ele. O seu papel então ali seria de manter um elo entre esse grupo de pessoas e os seus aliados ocidentais. E Bonhoeffer então aceita o convite. Ele entende que assassinar Hitler consistiria em ser o mal menor. Em situações limítrofes, situações de dilemas morais, nós talvez simplesmente não tenhamos uma coisa boa para escolher, não tenhamos uma opção boa. Tenhamos apenas opções entre um mal e um mal menor. E não quer dizer que pelo fato de a nossa opção não ser uma coisa boa, não seja a coisa certa a ser feita. Infelizmente, Bonhoeffer ele acaba por ser preso em abril de 1943 pelo seu auxílio a alguns judeus a fugirem da Alemanha. Inclusive, um outro cunhado de Bonhoeffer era um descendente de judeu e ele também precisou deixar o país a fim de salvar a sua própria vida. Após o fracasso, então, da Operação Valquíria, nessa tentativa de assassinar Adolf Hitler, as investigações apontaram para a participação de Bonhoeffer no esquema, o que implicou, então, na sua execução por enforcamento em 9 de abril de 1945, pouco antes de a própria guerra terminar. Também dois de seus cunhados, inclusive este cunhado que havia o convidado para ingressar no grupo de resistência, e um irmão de Bonhoeffer também foram executados. Maiores detalhes a respeito da biografia de Bonhoeffer podem ser verificados aqui nesta obra de Erich Metaxas, que se chama Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta e Espião, uma obra interessantíssima, onde podemos então verificar com muito mais detalhes toda a biografia do teólogo. Há também um filme do ano 2000 que se chama Bonhoeffer, o Agente da Graça. Eu particularmente gostei muito de assistir a esse filme logo depois de ter feito esta leitura aqui, Resistência e Submissão, Cartas e Anotações Escritas na Prisão. Esta é uma coleção de correspondências entre Bonhoeffer e vários de seus
familiares, amigos e também da sua noiva. E eu gostei muito de ter assistido o filme logo após essa leitura, porque várias das falas do filme podem ser identificadas nessas correspondências, né? A gente reconhece muitas das falas de Bonhoeffer aqui nesse livro, muito bacana. E as figuras também, né, são retratadas no filme, a sua noiva, os seus pais e seus familiares. Outra indicação de livro também de Bonhoeffer é este daqui, Discipulado. Eu tenho a versão da editora Sinodal, mas há também uma versão mais recente da editora Mundo Cristão. É nesta obra que nós ficamos sabendo, que nós passamos a conhecer aquela famosa distinção entre a graça barata e a graça preciosa de Bonhoeffer. E eu gostaria de ler uma citação desta obra aqui, onde ele fala então sobre a graça barata. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Então, que nós aprendamos com Dietrich Bonhoeffer. Há muitas coisas interessantes a aprendermos com figuras como ele. Que nós vejamos Dietrich Bonhoeffer como um exemplo de alguém que vive o discipulado, que encara todas as consequências práticas da sua vida de fé. Falou!